Olá, bom dia, tudo bem? Espero que tenham passado um excelente fim de semana e que se encontrem animados para esta nova semana. A vida voltando à normalidade, pouco a pouco esta situação do Covid parece que vai estabilizando e por isso vamos começando a poder viver este novo normal e por isso espero que se encontrem animados e esperançados por dias melhores. Vamos iniciar, esta semana sou eu que vou estar a falar com vocês, cada manhã, os pequenos devocionais, e eu gostaria de falar durante esta semana um pouco acerca de alguns pensamentos de Deus, acerca de Jesus, algumas características, alguns títulos. E hoje eu gostava de falar acerca de uma palavra, ou um nome, ou um título, Emmanuel, que significa Deus conosco. Nos momentos difíceis da nossa vida, às vezes nós temos a tentação de achar que Deus não está conosco. Parece que Deus nos abandonou à nossa sorte e podemos pensar de que Ele não se importa conosco. Podemos pensar de que realmente Deus está ocupado demais para estar com cada um de nós e que por isso pensamentos da sensação de abandono podem surgir na nossa mente. Mas eu gostava que nós pensássemos que Deus está conosco. Deus é um Deus Emmanuel, um Deus conosco. E isso não acontece apenas nos momentos bons em que nós percebemos que Deus manifesta de alguma forma a sua bondade e o seu amor, mas em todos os momentos. Aliás, ao longo da história da humanidade, Deus sempre esteve presente. Deus não é um Deus distante que se afastou, ou seja, criou o mundo, o universo, criou todas as coisas e depois afastou-se, foi dar um passeio e deixou-nos entregues à nossa própria sorte. Mas Deus é um Deus presente ao longo de toda a história. E Deus manifestou-se desde o início numa relação pessoal com o ser humano, logo no início com Adão e Eva, que depois foi interrompida por causa do pecado. Mas também manifesta-se através da própria criação, da forma como sustenta todas as coisas e da forma como todas as coisas encaixam na perfeição no que diz respeito à própria criação, não é? E Deus nunca está afastado de nós. Ele interessa-se por nós, Ele preocupa-se connosco, Ele na verdade está sempre atento a cada um de nós. E mesmo nos momentos difíceis nós podemos pensar, Deus é mauzão, Deus parece que está a castigar-nos, ou às vezes podemos até ter a sensação de que Deus nem se importa sequer com a nossa vida. Mas Deus, eu gostava que você pensasse hoje, Deus é bom, Ele é sempre bom, e Deus está sempre perto de nós. Desde a criação do mundo, como eu dizia, Deus esteve presente. E ao longo da história ele revelou-se à humanidade de muitas maneiras. Revelou-se logo no Monte Sinaí a Moisés, quando chamou Moisés para libertar o seu povo do Egito, da escravidão. Ao longo do deserto, manifestando-se no tabernáculo. Manifestou-se ao longo de toda a história de Israel com profecias, com sinais, com maravilhas, usando profetas e homens de Deus. Ele, como eu disse, manifestou-se na natureza, abrindo rios e mares, ressuscitando mortos, fazendo quantidade de milagres descritos nos livros dos profetas, libertando o povo de outros povos muito mais poderosos. Ou seja, ao longo de toda a história de Israel nós vemos Deus presente. E Ele nunca nos abandonou. E Ele não nos abandonou agora. E Deus não só se manifestou dessas formas, através do seu Espírito movendo-se e usando profetas, mas também se manifestou principalmente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio até nós, Ele fez-se homem, e Mateus precisamente diz isso. Em Mateus 1, capítulo 1, versículos 22 e 23, diz: e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo de nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Ou seja, Deus não só se manifestou, mas no tempo certo, na altura certa, enviou ao seu Filho, Jesus Cristo, para viver entre nós, para nos ensinar, para nos revelar mais dele, para agir
Jesus cresceu como uma criança normal, aprendeu uma profissão, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, passou por aquilo que cada um de nós passou, ou passa, não é? Ele sofreu desilusões, ele sofreu tristezas, ele sofreu castigos, mas também teve alegrias. Com certeza se riu também muitas vezes, com certeza brincou com outras crianças quando era mais pequeno, mais jovem, mais criança. Portanto, Deus identificando-se connosco, enviando o seu Filho Jesus Cristo para viver entre nós, para nos mostrar o seu caráter, o seu amor, quem Ele era, para nos deixar palavras preciosas que nos guiassem de acordo aos seus propósitos para a nossa vida. Jesus veio até nós. E Jesus não só veio até nós, como Ele cumpriu tudo aquilo que estava designado, dando a sua vida por nós, morrendo na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ou seja, Jesus morreu para nos substituir. Quem merecia a morte seríamos nós, mas Deus nos amou e fez-se presente em Jesus Cristo. E Ele deu a sua vida por nós, para que nós possamos agora ter paz com o Pai. Mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. E depois ascendeu aos céus, onde está na glória, à direita do Pai. Mas, mesmo assim, Ele não nos deixou sozinhos. Ele continua connosco. Como? Através do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. Espírito de consolação, Espírito que chega até nós para nos guiar, para nos levar até ao Pai, para nos convencer do pecado, da justiça, do amor de Deus, para nos, digamos, de alguma forma capacitar para caminharmos neste mundo caído, onde há uma desordem grande com respeito àquilo que são os valores e a moral de Deus, mas Deus agora está também connosco, através do Espírito Santo. Agora, todos nós que cremos que Jesus Cristo viveu e morreu para nos salvar, a quem Ele enviou o Espírito Santo para viver dentro dos seus corações. Através do Espírito Santo nós temos sempre acesso a Deus agora. Deus está sempre presente connosco. E por isso nós não precisamos agora mais de subir a montes, nem oferecer sacrifícios, nem fazer peregrinações à procura de Deus. Porquê? Porque Deus habita dentro do nosso coração. Deus vive aqui. Deus está presente aqui. E realmente o Espírito Santo nos leva até ao Pai. E até intercede a nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Então, meu querido, Deus conosco, Deus Emmanuel, Ele sempre esteve conosco, desde o princípio da criação, e estará conosco até ao fim. Eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos, prometeu Jesus. Como? Agora, nos nossos dias, através do Espírito Santo. Graças a Deus, que Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandona. Nem nos momentos difíceis da nossa vida Ele se ausentou, mas Ele está conosco. Isto é uma segurança, uma esperança e uma alegria, poder saber que Deus habita no meu coração e que mesmo nos momentos duros, tristes e mais desafiantes da minha vida, Ele está comigo para me consolar, para me guiar e para me levar mais além das minhas forças. Deus te abençoe, que tenhas uma excelente semana. Um abraço.